Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de fevereiro, nós vamos meditar de Números do capítulo 34 ao capítulo 36. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar, dos confins da terra. Mas esses confins da terra é aquilo que Deus tinha prometido em relação à terra de Canaã. Então nós vamos ver aqui os limites da conquista, em relação à terra de Canaã. E eu quero lembrar você, que nós estamos hoje finalizando o livro de Números e amanhã nós entraremos em Deuteronômio. Então amanhã teremos mapa bíblico, com um resumo aí do livro de Deuteronômio. Sempre que iniciamos um livro, eu posto, o mapa mostrando detalhadamente, aquilo que nós vamos ver durante aquele livro. Assim facilita bastante o seu entendimento, e você tem uma visão panorâmica daquilo que nós vamos ver nos dias seguintes. Então hoje, último dia do livro de Deuteronômio, de Números, e nós vamos falar então sobre os limites da terra de possessão que é Canaã. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e disse: quando entrares em Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A região do sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom. E o limite do sul será desde a extremidade do mar Salgado para o lado oriental. Este limite vos será rodeado do sul, a subida de Acrabim, e passará até Zin, e as saídas serão do sul de Quedes Barneia, e sairá a Azaradar, e passará por As-Ramon. Rodeará mais este limite de Azamon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Então, para trazer uma visualização melhor, inclusive a respeito das batalhas, já falei de algumas aqui, e nós vamos ter mais 4 batalhas aí, eu trouxe frisado nesse mapa que nós temos aqui. Então, você pode ver aqui, Canaã, e dá para você ter uma visualização melhor. Olha, o Egito, da onde eles saíram, toda a trajetória do povo de Israel, dá para você ter uma visualização melhor, desse limite de terra que Deus traz ao povo, que será a terra que eles herdarão por possessão. E aí ele fala aqui no 12, eles descerão, ao longo do Jordão, as suas saídas serão para o mar Salgado, que o mar Morto. Este vos será a terra segundo os limites do seu contorno. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte. Então ontem eu falei o que é isso, herdar por sorte, seria o sorteio. A tribo mais populosa ganharia uma possessão, uma sorte de terra maior. A tribo menor, claro, uma possessão menor. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, então eu falei aqui, a origem do meu nome, que são os habitantes da tribo de Rubens, os Rubenitas. Segundo a casa dos seus pais, a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa dos seus pais, já receberam, e a meia tribo de Manassés. Então, eles ficaram na Transjordânia. Falamos a respeito dessa possessão, falamos do acordo que eles fizeram de prosseguir na guerra até que todos os filhos de Israel tivessem as suas terras conquistadas, Porque a terra que era da Transjordânia era uma terra muito boa para o gado, e essas tribos aqui, eles tinham muita criação de gado. Então, os homens que devem repartir a terra, disse mais o Senhor a Moisés, são estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué,
filho de Num. Por que aqui não cita o nome de Moisés? Porque Moisés está de partida. O Senhor já o disse, ele já apresentou Josué como seu sucessor, né? Então tomareis a cada tribo um príncipe para repartir a terra por herança. São esses os nomes das tribos de Judá, que era Caleb, filho de Jofoné, da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim, Elidade, da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, dos filhos de José, da tribo de Manassés, o príncipe era Aniel, da tribo de Efraim, né, que era irmão de Manassés, o príncipe Quemuel, dos filhos de Zebulon, o príncipe era Elisafã. Olha quantos nomes, não é? Bem sugestivo nós temos aqui. Da tribo de Issacar, o príncipe era Paltiel. Dos filhos de Assé, o príncipe era Aiúde. Da tribo de Naphtali, o príncipe era Pedael. E estes são, o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Depois nós vamos ver a cidade dos levitas, lembrando que os levitas não teriam possessão. E como é que vai acontecer isso? Olha só, disse o Senhor a Moisés: nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, nas alturas de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem. E também em torno dela darei aos levitas o arredor para o seu gado. Terão eles estas cidades para habitar, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais, né? Então aqui está muito bem explicado, né, como seria as terras entregues aos levitas. E aí nós vamos ver que também Deus dá ordem a 6 cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio, né? Seria para guardar o homicida, aquele que matou, né, sem dolo, sem intenção de matar. Esses ficariam guardados até o devido processo legal. Então, seria uma cidade, né, que hoje talvez nós temos ali como a cadeia, onde eles ficariam guardados ali, até ser julgado a causa deles e, por fim, ser dado a eles a sentença necessária, né? Então, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz: quando passares ao Jordão, para a terra de Canaã, escolhei para vós outros que vos sirvam de refúgio, para que nela se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Hoje seria, né, os crimes sem dolo, sem a intenção de matar. Então, essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão refúgio essas 6 cidades, para os filhos de Israel e para os estrangeiros, e para que se hospedem no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Todavia, se alguém ferir outro com um instrumento de ferro e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão, que possa causar morte, e este morrer, é homicida, e o homicida será morto. E se alguém ferir a outro com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e se este morrer, o homicida será morto. O vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. E se alguém empurrar a outro com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e este morrer,
ou por inimizade, ou ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É o homicida e o vingador do sangue, ao encontrar, matá-la-o-á. Então, os privilégios oferecidos na cidade refúgio. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou seja, foi sem querer, né? E este cair, né, uma pedra, causando a morte do seu inimigo, não sendo ele o seu inimigo, nem tendo procurado lhe fazer o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo as leis. O livrará o homicida da mão do vingador do sangue, o fará voltar para onde? Para a cidade refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Aqui nessa época, quem era o sumo sacerdote? Eleazar, porque o seu pai Arão já havia partido, né? Então, nós podemos ver aqui que se o homicida sair da cidade de refúgio, ele vai ficar vulnerável. E se ele for encontrado, ele será morto, né? E aí nós vamos ver o capítulo 36, um fato que eu citei no nosso devocional lá atrás, que foi o caso das filhas de Zelofeade, né? Então falei sobre essas mulheres que elas mudaram, né, a legislação de Israel e trouxeram uma inovação no direito de herança. Então, chegaram à cabeça da casa paternal da filha dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, dos filhos de José, e falaram diante de Moisés, diante do príncipe, a cabeça dos paterna dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou ao meu senhor que dê em terra por sorte a herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Então eram 5 filhas que ele tinha. Porém, casando-se com algum dos filhos de outras tribos, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais, da nossa tribo. Vindo também o ano do jubileu, os filhos de Israel, e a herança dela acrescentará a herança da tribo que vier a pertencer. Assim, a sua herança será tirada da tribo do seu pai. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Estas são as palavras que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: seja por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se case da família da tribo do seu pai. Então nós citamos esse texto aqui, né? E que elas precisariam casar dentro da sua própria tribo, não só para preservar a herança, mas também, né, toda aquela herança física e a herança de posse da terra. Então, como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Então, eu falei que eram mulheres valorosas, citei o significado, o nome delas, né? Então, se você não viu esse devocional, vá lá, tá muito interessante, né? Eu detalhei bastante a respeito disso. E elas vão casar na família, né, dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família do seu pai. São esses os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel no acampamento que eles estavam, né, na época ali nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Que coisa maravilhosa, né? Então, aqui nós finalizamos o livro de Números e amanhã nós iniciaremos Deuteronômio. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.